Tu pode falar que tá coisa. Que Já começou. Pra ele. Então, a gente tá aqui pra falar um pouquinho do nosso relato de experiência, como foi estagiar na TV Clique. E nós estagiamos no mesmo lugar, a Milena também, só que a gente não teve essa oportunidade de gravar o vídeo com ela, então a gente vai começar aqui falando um pouquinho como foi e o que a gente aprendeu, o que a gente está trazendo de experiência com tudo isso. Para começar, vamos falar um pouco da empresa, que é a TV Clique, logo sumiu aqui. A TV Clique, que é um web TV, ela funciona como uma produtora de vídeos e ela produz conteúdo para a internet. Nossa supervisora foi Thaís, que é egressa do curso de comunicação social, também aí da UNEB. Então, vamos lá, vamos fazer o passo a passo como foi que a gente começou. Vamos pelo princípio. Vamos. Para começar, a gente teve uma primeira reunião, que era para meio que a gente decidir um cronograma ali. Então a gente sentou e fizemos um cronograma de como seria o final do ano, que a gente pegou, a gente estava no final da matéria. No final da matéria não, no final daquele meio do semestre ali. E aí a gente ia fazer um plano para dezembro. A gente fez, na verdade. A gente preparou um comercial, que seria um comercial natalino, que é algo mais para divulgação da empresa nas mídias sociais. E a gente começou a planejar Uma cobertura sobre o jogo que ia acontecer no estádio municipal daquele de Cursinho Coité. Que isso ainda era do mês de novembro. Era um pouquinho antes ainda, que ela já estava... Nossa supervisora estava com essa proposta de trazer uma ideia esportiva que ainda não tinha na Web TV. E ela queria começar com esse jogo que estaria acontecendo pelo Intermunicipal. Depois que veio, que viria depois o comercial, uma matéria Sobre o Natal. sobre o varejo Natal em geral. Porque qual foi o princípio de uma das nossas ideias? Era fazer uma mini revista, um mini programinha que a gente pudesse lançar ao ar com algumas matérias e algumas coisas inéditas ainda. Calma, a gente vai chegar lá. Inclusive coisas que a gente não fazia antes. Algumas coisas mais, como é que posso dizer, mercadológicas, que poderia gerar visualizações e tal. Sim, e também foi pensado nisso que a gente pensou em criar o slogan, uma marca remodelada e atualizar todos os avatares, todas as capas das redes sociais, das mídias sociais e padronizar as imagens de postagem. Em geral, era mudar a identidade visual da empresa total. Tudo. A nossa ideia principal era camisa, logo, a identidade visual nas redes sociais, a identidade visual na canopla, enfim. Como a TV Clique se comunicava, nós iríamos mudar totalmente. Essa era a proposta. Sim. E o que foi que aconteceu? Primeiro tivemos as filmagens, a gente já era acostumado a fazer filmagens, a fazer edição. Então a gente foi logo lá para a prática. Estágio é isso, né? Prática. O que aconteceu no Intermunicipal é um evento esportivo e a gente nunca tinha feito isso. E o foco da reportagem era para a equipe de Kijing, que era uma equipe que estava começando no Intermunicipal e tal. Esse era o foco da reportagem ali. Então a gente tinha que ficar do lado ali de Kijing para ficar pegando as imagens e tal. Só que logo quando a gente chegou, o sol tava de frente para arquibancada, então para pegar as imagens era horrível. Então a gente teve que pensar em coisas para se virar. Eu ficava correndo para outra parte do estádio para fazer imagem, para conseguir as imagens que eu usaria no vídeo e ia para o lado de Kijing só para pegar as expressões do público e depois pegar as entrevistas e essas coisas. Foi meio dificultoso só nessa parte do meio, mas também foi experiência. Agora a gente já sabe como funciona. Para entrar no campo tinha que falar com o delegado, falar com o supervisor para conseguir acesso, para a gente passar, para poder fazer alguma imagem de campo. Então tudo isso foi bagagem. E Gabi, que editor, pode falar melhor de como foi a edição
disso aí? Pronto, o processo de edição era um processo natural pra gente, né? Já que a gente já trabalhava nessa área, né? Peguei todas as matérias. O problema que aconteceu e que normalmente não acontece é que eu acho que teve que filmar com vários equipamentos. Drone, câmera, Osmo, e normalmente a galera da TV Clique filma só com uma câmera, ou pelo menos com 2 câmeras, seja câmeras. E aí passa todas as imagens pra gente. Nesse passar a imagem, que teve uma dificuldade, por ser 3 equipamentos diferentes, e aí eu não tinha várias imagens, então eu tinha que ficar pedindo a Thaís, já que ela me mandou a decupagem e tal, ficar pedindo as imagens da Thaís o tempo todo e ela mandando via Telegram. E demorou muito. Eu acho que foi uma das edições que eu mais demorei. Foi essa, porque eu tinha que esperar a Thaís mandar, e tinha que esperar baixar, tinha que colocar. Depois de tudo, às vezes não ficava boa a imagem e tal. Então pra mim foi muito difícil, porque não é um gênero que normalmente a gente edita, que era esportivo, e também por causa desses empecilhos de imagem. No caso, a gente não conseguiu passar todas as imagens de vez pra gente. E aí foi passando de pouco em pouco. A gente finalizou o trabalho. Esse era o intuito, mas demorou muito na edição. Mas deu certo, o produto está no ar. O produto está no ar, está bem visto, e a galera que realmente que a gente queria agradar, que era a galera de Quixingue, gostou muito, super aprovou. Sim. E o que aconteceu? Logo depois a gente começou com um comercial natalino. Então, a gente teve uma ideia ali, mais ou menos todo mundo reunido, poderia ser assim. Eu vou escrever o roteiro. Aí a gente preparou esse roteiro, foi procurar os atores e as atrizes agora. E aí, essa parte ficou por conta das meninas. Thaís, que era nossa supervisora, e Milena, que também estava estagiando com a gente. E aí, depois que a gente conseguiu tudo isso, a gente marcou os dias de gravação. E aí foi gravar, e foi super tranquilo. Eu já tinha também experiência com drone, então a gente fez imagens de drone, depois a gente começou a fazer as gravações, já tinha ali os locais que iria gravar, a gente gravou, depois correu para edição, e ficou muito legal o material final. A nossa supervisora gostou muito e a gente também aprovou a coloração e todo o conjunto da obra. Só que aí, mais pra frente, é que viria um grande problema, que foi a matéria do varejo, a matéria que iria pegar o comércio. Uma das matérias que a gente ia apresentar no programa, que era o programa geral, era a matéria sobre o varejo. Como é que seria? Nós iríamos passar nas lojas, nas ruas, perguntando para as pessoas e para os varejistas como é que seria as vendas, o que representava o Natal, o período natalino, para as vendas e tal. E aí, teve muita coisa, rolou muita coisa. Eu, Milena e Thaís fomos lá recolher essas imagens, fazer as entrevistas e tal. Milena não tinha tanta experiência, eu acho que a menos que tinha experiência era a Milena, então foi muito mais difícil para ela. Entrar em contato com o pessoal, falar com as pessoas, foi muito difícil. A gente começou a gravar, natural, o tempo estava um pouquinho fechado, mas não estava chovendo. Gravamos com a Milena, a passagem dela ficou perfeita, ela só precisou filmar a passagem dela em vídeo, mas ela ia gravar em áudio ainda, no mesmo dia. E aí a gente foi atrás das entrevistas, e o tempo foi passando e acontecendo várias coisas. Primeiro, choveu. O povo de Coité choveu, desapareceu. O povo começava a desaparecer. Segundo, a galera não queria ser entrevistada. De jeito nenhum. Esse foi o dia que a gente mais teve dificuldade. Porque ainda a Thaís tem um pouquinho disso, de conseguir pessoas, ou pessoas que ela vê que pode dar entrevista, ou ela tem uma facilidade de convencer a pessoa da entrevista. Que nem eu, que eu normalmente só filmo, e nem Milena tinha. Então ela deixou, ela dava as orientações, também conseguia entrevista, mas deixava a gente livre para tentar. E a gente estava tentando e não conseguia. E aí aconteceu várias coisas, a gente pegou algumas entrevistas legais, pegou alguns takes de vídeos, a gente filmou várias coisas, várias lojas,
ruas, as pessoas se movimentando. Só que era isso, não teve entrevista suficiente. Sim. Aí a menina teve que voltar para a cidade dela, viajar, não sei. Começou a conflitar também os horários da TV Clique, que tinha outras produções, e eram produções mais viáveis, porque é uma empresa, então ela tem que funcionar com, fazendo o trabalho dela e não pode parar. Então, optou pelo mais viável, e aí a matéria perdeu validade, que é uma matéria com validade, por ser no mês de dezembro, e aí não rolou o programinha. Então veio janeiro, que a gente teve que reprogramar tudo de novo. Aí Poliana começou a ajudar a gente, fez toda uma programação para o Instagram, onde começamos a trabalhar logomarca. Toda vez que eu falo da logomarca, ela assume. No dezembro a gente já começou a trabalhar. Um caso que, tipo assim, Léo não teve tanta experiência nesse processo. Rápido, a gente só tem 5 minutos, cara. Nesse processo, mas eu tive. A logo teve um problema que, tipo assim, nós queríamos uma logo nova. E aí a gente apresentou, fez um trabalho de desenho, desde o desenho, passar o computador, fazendo Photoshop e finalizar. E quando a gente apresentou a Thaís, não era aquilo que, tipo assim, ela gostou, mas ela não estava preparada para a mudança. E aí a gente teve que ir para o plano B, que era renovar a logo atual. Nós conseguimos e fizemos tudo baseado nessa nova logomarca. E ficou legal. Isso. Na minha opinião. O padrão, os fundos de cores que a gente usa no Instagram, o GC, que é computação gráfica, que aparece embaixo, a gente fez tudinho. Tem um pouquinho de 3D, tem um pouquinho de animação. E a gente começou também a se concentrar nos cards para as redes sociais. Aí começou a vir, a gente começou a publicar seguindo um cronograma de Poliana, a gente começava a falar das cidades que a TV Clique já tinha passado, ou fazer imagens para relembrar dia de TBT, que é o dia de quinta-feira, que mostrava alguma matéria antiga da TV Clique, ou alguma coisa, prestação de serviço, como teve o último sobre o coronavírus, que a gente fez um card que explicava para o pessoal a diferença entre o coronavírus, a gripe e a alergia, e falava como você se prevenir ali, uma coisinha simples que vinha acompanhado sempre de um texto. O texto era produzido por Poliana, produzido pelas meninas, e a gente produzia as artes. Produzimos também computação gráfica para outras matérias que rolaram, editamos matérias, matérias da própria empresa que tinham lá, e estava acarretado os editores, então a gente ia lá e editava pelo estágio. Eu acho que fazendo um aparato geral, nós fizemos um trabalho de excelência. Todas as matérias que a gente, tirando a matéria que choveu, que deu um bocado de BO e aí teve que optar por outra coisa, tirando ela, nós conseguimos fazer tudo, mas teve algumas falhas no processo, que foi tipo assim, Thaís determinava um tempo, só que como era aquele negócio de não ser presencial, às vezes não contabilizava direito as horas e Thaís falava um tempo e a gente não expressava a nossa opinião e acabava que o tempo seria curto para fazer aquela determinada coisa. Mas depois a gente foi se adaptando, se encaixando melhor, conversando mais e aí tudo deu certo. Na minha opinião foi um estágio bom, um estágio que agregou muito, até porque a gente não fez tudo que a gente fazia, só o que a gente fazia, a gente fez muitas coisas. E a gente aprendeu muito também, com Thaís e com todas as meninas. E um dos nossos produtos que a gente vai mandar para o professor, que a gente chegou até a mostrar para ele esse produto ainda em fase de edição, que foi da política, que a gente foi para as ruas, fez um vídeo político, e que ficou muito bom porque a gente usou a abertura nova, a gente usou a computação gráfica nova, a gente começou a usar hashtags, que são ferramentas de busca em redes sociais para facilitar que o público encontre aquele tema ali. Fora que a gente mudou o jeito de fazer o vídeo. A TV Clique seguia na linhagem e a gente foi por outro modo de filmar, outro modo de captar e outro modo de mostrar as filmagens. Sim, eu acho que é basicamente isso. Foi muito legal o aprendizado e a experiência que a gente vai levar aí agora para o mercado de trabalho. Eu acho que vai dar bons frutos isso daí. Com certeza.